Ora, scanfs fazem o contrário do printf que acabámos de falar. Ahm, Portanto, enquanto que o printf nós temos variáveis no nosso código com determinados valores e queremos mostrar ao utilizador, o scanf faz um bocadinho, faz o oposto, que é obtém valores do terminal para as nossas variáveis. Podemos pedir valores ao utilizador e com o scanf permite-nos guardar esses valores. Okay? Portanto, esse é o principal uh, objetivo, aliás, é o objetivo do scanf. Tal como no printf, quando nós arrancámos o nosso projeto, tínhamos aqui esta linha que permite fazer as coisas desta forma, com o std cout. Também existe uma coisa parecida, portanto, como eu disse no outro vídeo, noutra explicação, o std cout só é possível de ser usado para C++, não está disponível em C. Mas só para ser completo, existe também uma coisa que é o std cin, ou seja, que é o oposto do cout, é o cin, em que este operador, em vez de ser para a esquerda, passa a ser para a direita, e nós aqui dizemos, portanto, podemos aqui indicar, vamos criar aqui um inteiro, e agora aqui dizemos que estamos à espera de ler o inteiro através desta instrução. Okay? E se eu agora fizer aqui um printf e dizer a idade ok, se eu correr a nossa aplicação, vamos ver o Hello World. Ele fica aqui à espera de um valor. Okay? Portanto, ele está basicamente parado nesta instrução. E se eu puser 10 e der um Enter, ele depois passa esse valor aqui para dentro e finalmente vai imprimir o nosso printf a dizer qualidade introduzida. Ok? Portanto, mais uma vez, esta é a versão C++. A razão pela qual eu não vou falar muito nisto é porque a maior parte das pessoas ainda a estudar a C e C++ vai aprender o printf e o scanf. Portanto, daí o meu foco nessas duas. E, portanto, vamos esquecer estes std couts e std cin. Vamos antes usar os equivalentes que tanto são válidos para C++ como para C, que é o printf e o scanf. Ok? Ora, portanto, scanf. O scanf, depois da gente termos olhado para o printf, ou de quem está a ver isto no YouTube ter visto o outro vídeo, ou quem ainda não viu, sugiro que veja o printf. O scanf, as regras são semelhantes. Não são exatamente iguais, mas são semelhantes. Ou seja, portanto, vamos ter aqui um código para imprimir um valor inteiro. Okay? Portanto, vamos declarar o valor, ou seja, vamos ter aqui o inteiro que se chama idade igual a 23. E para imprimir a idade, nós faríamos printf, pomos aqui um texto e, dizíamos percentagem %d, ou seja, isto é um código que nos diz para ele substituir isto com uma variável que nós lhe vamos dar. Okay? Portanto, e o valor que nós lhe vamos dar é 23. Okay? No scanf, o formato das coisas é parecido. Okay? Vamos fazer aqui um código para pedir um valor inteiro. E aquilo que nós queremos, por exemplo, é a altura em centímetros. Okay? Portanto, declaramos primeiro uma variável. Portanto, neste caso, nós temos que, quando chamamos o scanf, já temos que ter o sítio para onde nós queremos guardar as variáveis.
ok? Essa parte é importante. Portanto, criamos a primeira variável, inicializamos a variável a 0 e agora temos que dizer, vamos fazer um printf para dizer o que é que estamos à espera de que o utilizador escreva. Okay? Portanto, insira a altura em centímetros. E a seguir vamos dizer, portanto esta instrução é apenas um printf normal, sem nenhuma variável, só texto, só o texto que a gente pomos aqui é o que vai ser impresso. E a seguir temos que dizer que estamos à espera de ler um número. Okay? Portanto, o scanf, tal como no printf, o primeiro argumento é uma string que ajuda a interpretar aquilo que se pretende fazer. Portanto, nós aqui, como pretendemos ler um inteiro, usamos o mesmo código. Quando eu digo o mesmo código, é a mesma percentagem D. Estas coisas, portanto, no printf a gente viu as percentagens D, percentagem F, percentagem S. Isso é semelhante. Esta parte aqui é igual. E a seguir, no caso do printf, nós íamos dizer onde, portanto, nós providenciávamos os valores para ele depois usar. Nós aqui providenciamos os valores para onde ele vai escrever. Ok? Agora, se nós fizermos só isto, vamos ter uma surpresa. Ok? Vamos só para aqui um barra N. Okay, se nós fizermos isto, para já estamos aqui a ter um aviso. E ele aqui está a dizer uma coisa que eu já vou explicar, mas tem a ver com o problema. Okay? Se nós corrermos isto... antes de mais, antes de chegarmos lá, ele nem sequer nos deixa correr. Porquê? Portanto, a minha versão do Visual Studio é 2023, acho eu. Isto provavelmente já existe com outras versões. Não sei se é exclusivo, não sei se irá acontecer com outras ideias que vocês estejam a usar que não seja o Visual Studio. Mas, o que é que ele está a queixar? Portanto, o scanf, ao longo dos anos, foi considerado inseguro. Portanto, permite que pessoas com intenções maliciosas consigam ou crashar a aplicação ou fazer com que o computador execute coisas não desejadas. E depois posso explicar como é que isso se consegue fazer. Portanto, existe uma outra versão que é o scanf S, que é a versão segura, que é em tudo semelhante ao scanf, com umas ligeiras diferenças. Eu aqui vou usar o scanf S. Quando o comportamento não for igual ao scanf, eu vou avisar. Mas, até por uma questão de boas práticas, eu vou usar o scanf S. Em quase tudo, eles têm um comportamento semelhante, a única diferença é na leitura de strings, e eu depois explico o porquê e o que é que faz com que o scanf original tenha sido marcado como inseguro. Okay? Para nós, para aqui vamos usar o scanf S. A alternativa seria copiar isto e alterar o projeto e colocar esta flag para que ele não se queixe e confiar em nós, nós sabemos o que é que estamos a fazer. Okay? Portanto, se nós corrermos isto, e se eu tentar pôr aqui a minha altura, vamos dizer 1,70, portanto, ele está-se a queixar. Okay? Portanto, o nosso programa crashou, é sinal que estamos a fazer alguma coisa mal, temos que tentar perceber porquê. Porque nós aqui, se olharmos para o printf e se olharmos para o scanf, estamos a fazer coisas semelhantes, ou seja, temos aqui uma string que diz, olha, tu vais pegar neste valor e vais escrever e vais mostrar no ecrã, e aqui o que nós estamos a dizer é, olha, tens aqui esta variável, escreve aqui dentro. Okay? Se nós pensarmos nisto, nós não podemos simplesmente passar esta variável aqui assim. Porque a melhor analogia que eu consigo arranjar é, imaginem, cada variável é uma espécie de post-it.
ok? E aquilo que a gente estamos a fazer aqui quando chamamos o printf, nós não estamos a passar o post-it cá para dentro, nós estamos a passar o valor do post-it, ok? Ou seja, se o post-it estiver lá escrito 10, que é a nossa idade, ou 23 neste caso, nós estamos a passar apenas o 23 lá para dentro. Portanto, o post-it fica cá fora, fica aqui, e o que está a passar cá para dentro é uma cópia do valor, ou seja, é o 23 que está a ser passado cá para dentro. Este printf não tem maneira nenhuma de conseguir alterar a nossa idade, ok? Portanto, isto parece-me fácil de perceber, ok? Portanto, nós temos uma variável, quando a usamos assim, o que acontece é o valor da variável é copiado para dentro do printf e o printf depois pega nesse valor e mostra no ecrã da forma que nós queremos, ok? O scanf é uma função também. Quando a gente passa esta variável assim, o que nós estamos lá, na realidade a passar lá para dentro é exatamente a mesma lógica do que aqui em cima. Ou seja, esta variável contém 0, 0 é passado lá para dentro e apenas com esse valor 0 o scanf não consegue escrever nada, não consegue escrever aquilo que o utilizador mete no ecrã. Okay? Portanto, aqui neste caso, no caso do scanf, em vez de nós passarmos o valor do post-it, ou seja, em vez de nós passarmos o valor da nossa variável, temos que passar o post-it lá para dentro para que a própria função do scanf escreva nesse post-it ou nessa variável o valor indicado pelo utilizador. Ok? Como é que nós fazemos isso? Aqui o scanf, portanto, em vez de receber uma variável, ou em vez de receber um valor, ele tem que receber o sítio onde essa variável mora. Ou seja, continuando a analogia dos post-its, se eu tiver vários post-its aqui pela casa e alguém me pedir para eu ir lá escrever, alguém tem que me dizer onde é que esse post-it está. Se está no frigorífico, se está em cima da mesa, se está na secretária, etc. Da forma de nós passarmos o sítio onde está a nossa variável declarada em memória, temos que usar aqui um i comercial. Um i comercial, o que dá, e a gente já vai tentar perceber o que é que sai aqui desta operação. Okay? Mas na prática o que isto faz é, nós em vez de passarmos o valor desta variável aqui para dentro, porque isso ao scanf não interessa muito, porque o que ele quer mesmo é escrever o que está aqui, é escrever por cima do valor que cá estiver, nós aqui estamos a passar o sítio onde essa variável está em memória. E isso permite que ele consiga escrever aquilo que o utilizador mete no ecrã, consiga escrever aqui para dentro. Okay? Portanto, por norma, variáveis passadas no scanf têm sempre aqui com este operador. Okay? E nós já vamos tentar perceber que valor é este que sai daqui. Okay? Ou seja, eu acho que este scanf agora já vai funcionar. Vamos fazer um printf novamente para mostrar qual foi a altura introduzida. Okay? A altura introduzida. Agora aqui é um printf, portanto nós podemos apenas passar o valor lá para dentro. Portanto não precisamos de passar nada mais além do nome da variável. Ok? Ou seja, vamos por aqui um /n. Aqui também. Ok. Acho que isto deve funcionar. Ou seja, este é o primeiro printf que diz a idade. Depois temos este printf que diz insira a altura em centímetros. E agora estamos parados aqui no scanf. Okay? E se nós agora pusermos um número, dermos Enter, ele conseguiu escrever na nossa variável, porque nós estamos a passar o sítio onde ela está declarada, em memória, e depois nós conseguimos escrever novamente a altura, o valor que foi introduzido. Okay? Portanto, essa é uma das principais diferenças, é na forma de passar as variáveis para dentro de cada uma das funções. No caso do printf, o printf apenas pega nos valores e manda para o ecrã, portanto ele não precisa de escrever nas variáveis, ele só precisa de saber os valores. No caso do scanf, visto ser necessário ele escrever nas variáveis, não basta passar o valor que as variáveis têm nesse momento, porque isso é um bocadinho
isso é um bocadinho inútil para o scanf, porque o scanf o que ele precisa mesmo é de saber onde é que está essa variável para conseguir escrever lá, ok? Ora, vamos falar aqui só sobre este operador, que é aquilo que é usado aqui, ok? O operador, quando nós temos aqui um valor, portanto vamos criar aqui um valor e vamos inicializar a 100, ok? Quando nós fazemos isto, o que ele nos vai dar é o endereço de memória onde, onde esta variável está declarada. Okay? Portanto, quando nós declaramos uma variável, ela tem que viver algures em memória do nosso computador para guardar aquele número. Okay? Vamos tentar criar uma variável que retorne, que possa guardar esse número. Okay? Portanto, a maneira mais segura é criar aqui um unsigned long. Portanto, isto é um long com ainda mais capacidade do que um long normal. E aqui eu vou dizer endereço de valor. Ok? De trapalhão. Ok. E ele aqui está-me a dizer que não gosta deste. Que não gosta desta afetação. Mas eu vou lhe dizer a ele para confiar em mim. E endereço. Ok? Agora vamos imprimir este. Oh, aliás, em vez de imprimir, vamos pôr aqui um breakpoint. Ok? Vamos só pôr aqui um printf, quer dizer fim. Só para eu poder pôr aqui um breakpoint. Ok? Então, se eu carregar no F5 para executar o nosso programa, portanto, ele está aqui parado. Temos aqui este valor e depois temos aqui esta variável que tem este valor enorme. Ok? Este valor basicamente diz qual é o endereço de memória onde está esta variável declarada. Okay? Portanto, se nós pusermos aqui no nosso watts, nós vemos aqui qual é o endereço desta. Portanto, isto é o endereço em hexadecimal e isto é o endereço como se fosse um número normal. Okay? Eu acho que se eu converter isto para. Okay. Portanto, se aquele valor for mostrado como hexadecimal, é exatamente o mesmo valor que está aqui em baixo. Okay? Portanto, o i comercial, este valor. Portanto, isto, isto basicamente é um endereço de memória, é apenas um número, não há nada mágico acerca disto. A única coisa que é especial com este endereço de memória é que vocês podem usar o endereço de memória para escrever lá em vez de usar a própria variável. Okay? Portanto, só para perceber o porquê de nós termos feito isto, ou seja, o scanf recebeu o endereço de memória onde estava esta variável, onde está esta variável, e com isso consegue escrever por cima, consegue pôr lá um valor que outrora não conseguia. Se nós a única coisa que passássemos fosse o valor que esta variável contém na altura. Ok? Portanto, aqui não há nenhuma magia. Nós o que estamos a indicar aqui é, olha, toma o sítio onde deves escrever o valor que vais ler. Portanto, ele vai ler o inteiro e ele depois escreve o inteiro aqui. E essa é a única magia, entre aspas, que este e-comercial faz. Okay? Portanto, em vez de copiar o próprio valor, ele passa para a variável, passa para a função, o sítio onde esta variável está declarada. Ok? Portanto, isto é um endereço, isto é um valor normalíssimo, é um valor grande, pode ser muito grande, mas na prática é apenas um número, não é nada assustador em relação a isto. Portanto, nós mais tarde ainda quero falar de pointers. E, portanto, pointers basicamente são isto, são apenas valores numéricos, sem magia nenhuma. A única coisa que eles dizem é, olha,
esta variável pode ser encontrada neste endereço de memória. E tu podes ou não fazer coisas com ela, mas aquilo é apenas um número. Portanto, não há nada de assustador naquilo. Uh, é apenas é apenas esse o conceito de um apontador, e neste caso é do endereço de memória de onde esta variável está. Okay? Portanto, vamos apagar isto. Ora, então, nós o que já fizemos foi ler um inteiro. Nós podemos ler vários valores ao mesmo tempo. Ou seja, podemos fazer aqui um scanf e podemos dizer que queremos imprimir um inteiro. Podemos imprimir um float ao mesmo tempo, okay? Na mesma instrução. Neste caso, tal como o printf, nós estamos aqui a dar dois códigos, portanto agora temos que dar duas variáveis portanto, dois locais para o sítio onde ele vai escrever os valores inseridos. Ou seja, precisamos declarar um inteiro, e aqui vamos dizer que é o numérico, vamos inicializar a 0, e vamos criar aqui outro float, vamos chamá-lo decimal. E agora passamos, mais uma vez, os endereços das variáveis. Okay? Portanto, i comercial numérico e um i comercial decimal. Okay? Portanto, agora aqui, se eu fizer um printf destas duas coisas, portanto, o código, esta instrução aqui é exatamente a mesma, ou seja, vou imprimir outra vez as duas coisas, mas para imprimir as coisas eu só preciso de passar o próprio valor, já não preciso de passar onde a variável está declarada, ok? Porque o printf vai apenas ler as coisas. Ok. Ou seja, aqui ainda estamos cá em cima e agora estamos. Portanto, ele escreveu a altura introduzida. Eu aqui esqueci-me de pôr um printf para dizer o que é que estamos a fazer. Mas olhando para o código, sabemos que temos que pôr um inteiro e depois um float. Portanto, vou pôr 15 e depois 3.14. Okay? E ele aqui leu os dois números. Portanto, eu aqui pus um espaço entre os valores. E ele, depois de ter recebido todos os valores, sai, portanto, continua e guardou os valores introduzidos nestas variáveis. Portanto, nós podemos ler vários valores ao mesmo tempo. Okay? Aqui, ok, vamos tentar ler uma string. Então, se eu puser aqui um char com 10 caracteres, portanto, tenho aqui um array de caracteres, que é uma string, e agora deixa-me só pôr isto aqui e vamos comentar isto tudo. Ok. Portanto, vamos pedir ao utilizador que indique o seu nome. Ok, vamos fazer aqui um printf. Indique o seu nome. E agora vamos fazer um scanf. Vamos indicar que vamos ler uma string. E temos que dizer o sítio onde vamos ter que escrever o nome. Ok? Aqui, visto que as strings são um caso um bocadinho especial, porque as strings em si já são um array, portanto as strings na prática são um array de caracteres, e isto já é e estes arrays já são uma espécie de apontador, portanto ele já guarda o endereço da primeira posição portanto já guarda o endereço da primeira letra. Nós aqui, quando pomos aqui o nome, portanto isto é uma exceção nos scanfs, não precisamos de pôr o i comercial nome. Okay? Vamos confirmar isso. Vamos fazer aqui o printf, dizer nome introduzido. Ok. Depois vamos tentar perceber um bocadinho melhor o que é que está a acontecer. Okay. Aqui está-se a dizer
já vou explicar o porquê disto estar assim. Ok. Ok, chegamos a uma destas. Chegamos a um dos casos onde, onde a diferença entre o scanf e o scanf underscore s realmente é importante. Ok? Portanto, eu vou alterar o projeto para permitir fazer a parte insegura. Ou seja, vou copiar este código que está aqui que ele dá e vou pôr aqui no C++ preprocessor, ok? E basicamente isto serve para dizer que nós aceitamos trabalhar com as versões inseguras das coisas, ok? Portanto, o que é que está aqui a passar? Se a gente olhar para a versão do scanf, a versão do scanf é simplesmente esta, ok? Nós dizemos que estamos a imprimir não, que estamos a tentar guardar uma string, vamos ler uma string e queremos que ela guarde aqui. O tamanho que nós temos alocado para esta string é 10 caracteres. Okay? E é aqui que vem o problema das strings serem, da versão do scanf ser considerada insegura. Porque se nós agora, quando estamos aqui à espera, se eu souber que, se eu tentar escrever o meu nome todo, mas imaginar que este código, com 10 caracteres, de certeza que só estava à espera de que a pessoa escrevesse o primeiro nome. E mesmo assim não pode ser um primeiro nome muito grande. Mas se eu aqui interpretar que, ok, eu tenho que escrever o meu nome todo, se eu fizer isto, isto é certamente mais do que 10 caracteres, ok? Portanto, o que vai acontecer é, aqui neste caso, ele guardou, mas só pôs o... ok, porque não está separado por espaços, ele só guardou o primeiro, ok. Vou experimentar a mesma coisa sem espaços. Ok, pronto. Aqui o que é que aconteceu? Pronto, há bocado o que aconteceu foi eu pus Nuno, espaço Alexandre, espaço Costa e ele, com o espaço, ele acha que tudo aquilo são três strings diferentes. Como nós só dissemos que estávamos à espera de ler uma string, ele leu a parte do Nuno e descartou tudo o resto. Ok? Pronto. Isto que agora está a acontecer é aquilo que faz com que o scanf seja considerado inseguro. Ou seja, nós temos aqui uma variável com 10 caracteres para onde vamos guardar o nome. Nós damos o controle ao utilizador de escrever o que ele quiser e ele pode escrever coisas, nós aqui não estamos a controlar, pode escrever coisas maiores do que aquilo que eu tenho, do que o espaço que eu tenho alocado para guardar este texto. Ok? Portanto, isso pode e é um problema. Há muitos ataques informáticos que são feitos com base nesta premissa de o, o programa dá controle ao utilizador para escrever qualquer coisa e o utilizador escreve qualquer coisa que o programa ou foi muito naif na altura em que foi feito, ou por isso simplesmente quem o fez não pensou bem nas implicações do que estava a fazer. Portanto, aqui este código seria à partida válido, só que é muito naif, ou seja, estamos a ter uma variável com 10 caracteres para guardar um nome, estamos a dar o controle ao utilizador para ele escrever o que quiser e não há aqui nada que diga que limite o utilizador a não pôr mais caracteres do que aquilo do que eu consigo suportar neste momento, okay? Que são apenas 10 caracteres. Visto que o scanf também não sabe qual é o tamanho da string, portanto, o scanf só recebe o endereço de memória e depois vai despejar para lá o que for. O que vai acontecer é que o scanf pode começar a escrever por cima de onde não deve. Ou seja, e que foi o que aconteceu aqui. Ou seja, o scanf recebeu um endereço de memória onde tem apenas espaço, esse endereço tem apenas espaço para guardar 10 caracteres. Ele tentou guardar mais e foi escrevendo. E aqui no fim, o que
o que o Visual Studio nos está a dizer é que há problemas com a aplicação porque, porque a memória à volta desta variável nome, que é esta aqui, está corrompida. Ou seja, ele estava à espera de encontrar certas coisas à volta daquela variável e as coisas estão num estado inconsistente. Porquê? Porque houve memória que foi escrita que não devia ter sido. Okay? E este é o principal problema do scanf ser considerado inseguro. Okay? Como é que isto foi resolvido na parte do scanf S? Quando nós, vamos só parar aqui a aplicação, portanto, quando nós estamos a ler uma string, e por isso é que eu disse que a principal diferença era nas strings. Quando nós estamos a ler uma string, ou seja, estamos a passar este controle para o utilizador e estamos a dizer, olha, aquilo que ele guarda, aquilo que ele escreve, vamos guardar nesta variável, nós temos que indicar qual é o tamanho da nossa string que vai guardar os resultados. Para que o scanf consiga dizer, ei, alto lá, se a pessoa introduziu muito mais ou mais do que 10 caracteres. Portanto, eu tenho que fazer qualquer coisa em relação a isso. Ok? Portanto, se nós aqui comentarmos isto, portanto, esta é uma diferença aqui entre o scanf e o scanf-s. Portanto, se nós corrermos isto, e eu agora aqui tentar outra vez escrever uma coisa muito grande, ele aqui nem diz, nem grava nada. Ok? Aliás, o que eu acho é que ele. Uh, aconteceu aqui qualquer coisa. Vamos tentar fazer debug. Ok. Portanto, ele aqui. Vamos só pôr aqui uma string muito grande. Aqui o nome não guardou nada. Portanto, o scanf viu que o nome é demasiado. Aquilo que eu inseri é demasiado grande para pôr no nome. Portanto, nem sequer escreveu seja o que for. Portanto, não vai guardar os primeiros caracteres, não vai guardar nada. Ele simplesmente viu que se ele escrevesse todos aqueles caracteres nesta variável, que não iria caber, por causa desta limitação. E então ele simplesmente saiu, sem alterar o nosso nome, e nós aqui, quando tentamos agora imprimir isto está vazio. Ok? Portanto, pois está aqui, nome introduzido, está vazio, sim. É isto que eu há bocado não estava a ver. Ok? Portanto, o scanf, esta nova versão do scanf foi feita precisamente para prevenir este tipo de ataques onde, um, onde basicamente esta função estava a escrever memória cegamente com base na. Portanto, havia uma confiança. Isto era tudo uma questão de confiança. Havia confiança desta função de que de que a variável que era passada, que o endereço da variável que era passada iria conseguir guardar tudo aquilo que o utilizador escreveria. Também havia a confiança da parte do programa de que o utilizador não ia tentar escrever mais do que aquilo que era suposto. Portanto, claro que essa confiança é quebrada quando alguém está a tentar atacar o sistema. Okay? Portanto, nós neste caso só estamos a pôr lixo, mas alguém que saiba exatamente os caracteres necessários para conseguir desviar a aplicação. Quando eu digo desviar a aplicação é pô-la a correr um código totalmente estranho ou qualquer coisa, pode depois conseguir fazer. É com este tipo de problemas que estes ataques são feitos. Okay? Portanto, daí o scanf, quando se está a tratar de strings, haver essa diferença do scanf para o scanf S. Portanto, no caso do scanf S, nós passamos a nossa variável onde queremos guardar os valores, mas também temos que passar o tamanho da variável que vem antes. Okay? Portanto, se nós aqui quiséssemos ler uma string e um inteiro, portanto, vamos por aqui idade. Portanto, teríamos que colocar isto assim. Okay? E aqui um endereço. Okay? Portanto, apesar de nós já estarmos a passar aqui dois códigos, a string
vai necessitar destes dois valores, ok? O primeiro é o sítio onde os dados são guardados e o segundo é o tamanho desta string, ok? Para o scanf não ser apanhado a escrever memória onde não deve, ok? Portanto, se nós tentarmos fazer isto, e a idade, é esta, isso é uma frase um bocadinho estranha. Portanto, eu aqui vou pôr Nuno 30. Pronto, e aqui ele conseguiu escrever as duas coisas, guardou as duas coisas aqui, e este 10 basicamente é só para garantir que este nome, que o nome introduzido cabe na variável que lhe passamos. Ok? Tal como o printf, ler ler outro tipo de variáveis é a mesma coisa, portanto isso eu já expliquei. Temos as percentagens D para inteiros, temos percentagem F para floats, percentagem S para strings, um booleano é um inteiro, portanto será lido com percentagem D, e o scanf, portanto o scanf e o scanfs, basicamente é isto. É ler as coisas que o utilizador providencia, não esquecer que no caso de variáveis simples, portanto, um inteiro, um booleano, ou um float, ou um double, é preciso passar o endereço. No caso das strings, existe esta exceção de que o próprio nome da string já é um apontador para a primeira posição do array. Neste caso é um array de caracteres. Portanto, não será preciso passar aqui um i comercial. Se tiverem a usar o scanf s, logo a seguir a colocarem o nome da variável, tem que dizer qual é o tamanho dela. Okay? Que é isso que faz com que o scanf s seja mais seguro em relação ao scanf. Se usarem o scanf, tem que ter atenção de que se o utilizador puser mais, mais caracteres do que aquilo que vocês suportam, podem depois encontrar crash igual àquele que eu tinha aqui no fim. Portanto, aquele crash basicamente indica que houve memória que foi escrita que não devia ter sido escrita. Pronto, é isso. Aquele era o alerta. Ok? Portanto, com isto já conseguem ter, já conseguem fazer aplicações mais interativas que consigam não só mostrar coisas ao utilizador, mas também pedir. Depois com isso conseguem criar programas mais complexos, mais do que só imprimir coisas e fazer às vezes coisas um bocadinho mais básicas. E portanto a lógica é a mesma. Podem sempre ler as documentações sobre um e outro. Acho que há estes códigos que eu falei, o percentagem D, o percentagem F. Portanto, aqui é a documentação do printf. Mais importante do que decorarem isto é saberem como encontrar estas coisas. Portanto, vocês procurarem por format specifiers, printf, vão parar aqui a esta ou outras tabelas semelhantes. E há aqui várias formas de formatar os números, também de ler os números. Mas pronto, mais importante do que decorar isto é perceberem o que é que está a acontecer, perceberem qual é a lógica destas funções e, e pronto. E isso vai-vos ajudar a conseguir perceber, a trabalhar com, perceber o que é que o printf faz, o que é que o scanf faz, porque é que o scanf precisa de ter o i comercial para passar o endereço, e todas essas coisas. Ok?